Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Reino de Deus, um tesouro escondido, pérolas preciosas procuradas, uma rede lançada ao mar. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando a liturgia do 17º domingo do tempo comum, contemplemos o Mestre que continua ensinando através de parábolas. E o evangelho desta liturgia está em Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52, texto que dá continuidade aos trechos dos evangelhos proclamados nos últimos 2 domingos. O capítulo 13 de Mateus, o qual nos conta várias parábolas, hoje é concluído com mais 3 histórias que Jesus nos conta para comparar com o reino de Deus. A parábola do tesouro escondido, das pérolas preciosas e a parábola da rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Diante de sua missão, Jesus sempre usou da criatividade para que sua boa notícia pudesse atingir o coração das pessoas. Para os fariseus, ele era um contraventor, um desobediente da lei. Para o povo, era o mestre, o defensor, e representava a esperança em Israel. A primeira parábola é a do tesouro escondido, que é encontrado por um homem do campo que vende tudo o que tem para comprar aquele pedaço de chão e tomar posse do tesouro. Foi este tesouro que muitos encontraram ao ouvir as pregações, os ensinamentos de Jesus, pois Jesus é o reino de Deus entre nós. Foi esta riqueza que os discípulos, deixando suas redes, suas famílias e suas rotinas, compraram. Eles entenderam o sentido do reino de Deus, pois foram capazes de desapegar até de suas próprias vidas para testemunharem e também pregarem sobre a boa nova. Foi este tesouro, essa sabedoria, que Salomão também optou, quando foi ao santuário e, em oração, ele fez o seu encontro pessoal com Deus, como está na primeira leitura desta liturgia, 1 Reis, capítulo 3, versículos 9, depois de 11 a 19. E disse o Senhor a Salomão: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão responde: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. E disse Deus a Salomão: já que pediste estes dons, e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Foi assim que Salomão se tornou o rei mais sábio de Israel. Ele fez a opção pela sabedoria, que é o próprio Deus, e se deixou guiar por ele. Salomão encontrou o tesouro da sua vida e para o bem do seu povo. A segunda parábola desta liturgia é muito parecida com a primeira. A diferença é que quem compra pérolas se esforça para encontrar uma de maior valor possível. Quando a encontra, vende seus bens para poder adquirir aquela valiosa pérola. Neste sentido, e neste segundo momento, vale lembrar que o reino de Deus
pode ser procurado, que é precioso e precisa empenho, esforço para que o reino dos céus seja encontrado. Há uma busca e uma valorização maior, porque parte de quem se interessa. Em nossos dias, sabemos que o reino dos céus ainda está escondido, mas sempre é possível de ser encontrado. Está escondido, sim, porém, ao mesmo tempo, pode ser encontrado nos grupos da igreja, nas pessoas que deixaram, que venderam um modo de vida e refizeram seus caminhos e vivem seguros porque encontraram o mais valioso tesouro que dá o sentido de suas vidas, o próprio Cristo, sua palavra, seu corpo e sangue, a Eucaristia. De outro modo, outras pessoas, caindo em si, procuraram comprar a pérola mais preciosa, a mais importante, a qual precisava tomar posse. Buscar a pedra mais preciosa, mais cara, exige esforço, exige busca, perseverança e um redirecionamento da própria vida. Tomar posse do reino dos céus e fazer com que ele se torne uma realidade é um processo no qual se inicia a nossa peregrinação de conversão rumo à nossa salvação. A terceira parábola nos fala da diferença que há entre os que têm o tesouro e os que o desprezaram, os peixes bons e os maus, os que buscaram o amor e os que fizeram a sua opção por algo de valor material. O reino de Deus está em nosso meio, mas precisa ser encontrado e buscado por cada um de nós. E São Paulo, na segunda leitura desta liturgia, nos exorta a refletirmos sobre o encontro com Cristo que nos chamou para a sua glória. E diz o apóstolo: pois aqueles que Deus contemplou com o seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Romanos, capítulo 8, versículos de 29 a 30. Irmãos e irmãs, no julgamento final, seremos avaliados de acordo com as nossas opções, nossas escolhas e respostas. Os que abraçaram o valioso tesouro do reino de Deus, os bons, serão separados dos que não optaram e se deixaram levar pelas ilusões do mundo. E podemos então refletir: que tipo de peixe sou eu? Serei separado como peixe bom ou como um peixe descartado na rede do reino dos céus? Que no dia do juízo possamos rezar como o Salmo 118 desta liturgia. Como eu amo, Senhor, vossa lei, vossa palavra, é esta a parte que escolhi por minha herança. Observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Reflitamos sobre o reino dos céus e seu valor incalculável. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esse 17º domingo do tempo comum nos traz como título: O reino de Deus é precioso.
Ele é nosso tesouro que se dá gratuitamente, nossa riqueza e beleza que se faz em nós presente, sempre e sempre encontrado para a vida eternamente. Ele é a nossa pérola preciosa, que também nós procuramos, exige assim nosso esforço, quando então nós o buscamos. Precisamos então vender tudo que idolatramos. Ó sabedoria eterna, que Salomão suplicou, fazendo-lhe um grande sábio, porque a Deus o conquistou. Foi um rei de muita dádiva, e este tesouro comprou. E no mar da nossa vida, que a todos sempre alcança, na rede do julgamento, o amor, nossa esperança, pois no amor somos julgados e o reino é nossa herança. Busquemos incansavelmente o reino, nossa riqueza, este dom tão precioso que nos traz a fortaleza. Quem o encontra jamais deixa, porque dá força e firmeza. E hoje o povo de Deus encontra na Eucaristia o tesouro precioso que lhe dá força e alegria. Já não é mais escondido. Está visto à luz do dia. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, tesouro e pérola de valor incalculável, ilumine o seu caminho.